Eu quero começar a minha apresentação contando uma pequena história. Quando eu fui para a escola pela primeira vez, depois que eu entendi o que era uma escola, eu lembro que o meu primo mais velho virou para mim e disse assim: Gêneson, quando você chegar na escola e a professora chamar seu nome, você vai falar presente e você vai ganhar um presente. E eu, pobre, acostumado a fazer os meus próprios brinquedos de madeira, fazer armadilha para as galinhas no quintal, com a bacia, com a cordinha, pescar de jereré no rio que passava no fundo da minha casa. Quando ele disse que eu ia ganhar um presente assim de uma fábrica, eu fui tão feliz para a escola. Foi um dia tão especial na minha vida. Mas que, como vocês devem imaginar, eu voltei para casa sem o meu presente. Anos mais tarde, eu concluí que esse presente que eu tinha ido buscar lá na escola não era um presente físico, não era um carrinho, não era uma bola, era educação, era aprendizado. E daquele dia em diante, a pessoa curiosa que eu sou até hoje, continuou sendo tão curiosa que me levou aos lugares onde eu vou mostrar para vocês hoje. E me dá a honra de estar aqui falando para vocês, na perspectiva não de trazer uma fórmula, não de trazer uma coisa que você vai apertar 2 botões e a coisa vai acontecer, mas na perspectiva de provocar para aquilo que a gente pode ser, provocar para aquilo que a gente pode fazer e para reconhecer como nós somos potentes, como nós temos talentos e como a gente precisa olhar mais para esse talento. Bom, o nosso presente aqui no Brasil, esse presente que eu fui buscar lá na escola, aqui no Brasil a gente pode dizer que esse presente se chama diversidade. Nós somos um dos países mais diversos do mundo, se não o país mais diverso do mundo. Só que a gente está falando de diversidade na perspectiva do negócio, do trabalho, que gera mais valor, que gera mais dinheiro. Eu tenho pensado a diversidade muito na perspectiva do que vai mudar o mundo. Na perspectiva que a gente tem um mundo hoje superaquecido, desigual. É essa mistura que vai trazer para a gente o nosso grande presente, que é uma outra possibilidade de ser, de fazer e de fazer acontecer no dia a dia. Segundo o IBGE, publicou esse ano, nós somos mais ou menos 212 milhões de pessoas no Brasil. 212 pessoas nesse país que sonham, que moram nos lugares mais diversos desse país, que não é Rio e que não é São Paulo, e quando é Rio, não é a zona sul do Rio. A maior parte das pessoas estão na zona norte, na Baixada, na Amazônia, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. E segundo uma pesquisa de uma empresa grande de cosmético, o único país do mundo onde é possível encontrar todos os tipos de cabelo é no Brasil. A L'Oréal mapeou 5 tipos de cabelo, 5 texturas. E o Brasil é o único país do mundo onde você pode encontrar todas as texturas. Eu estava assistindo um jogo de vôlei da Olimpíada, você tem uma jogadora de vôlei loira, parece que é alemã, e você tem uma jogadora de vôlei negra. A cara do Brasil é essa mistura, essa diferença que gera tanta potência. Dos 66 tons de pele catalogados por uma gigante que é a L'Oréal, temos 55 tons no Brasil. O Brasil é, sem dúvida, uma superpotência, muito por essa mistura. Então nós somos, gente, uma superpotência chamada Brasil. E essa apresentação eu vou falar muito sobre isso, porque a gente está muito convencionado a querer estudar no Vale do Silício. Eu vou falar muito aqui do Vale do Silício, porque a gente entendeu que tecnologia é o foguete que pousa, que vem lá do espaço e pousa. É o óculos que a gente anda no meio da rua, né? A gente entendeu que é isso daqui. Alguém dá um play para mim no vídeo, por favor? Não está indo? Bom, meu vídeo não está indo, mas eu vou explicar. A gente se convencionou a achar que inovação é essa Cybertruck feita lá no Vale do Silício, o óculos da Apple, que a gente anda pela rua com óculos,
aquele óculos, não sei quem viu, as pessoas andando pela rua e fazendo vários gestos no meio da rua. E a gente olha para isso e fala, uau, é isso que é talento, eles são muito talentosos. Essa tecnologia que eu quero fazer, é isso aí que é, de fato, ser inovador. E quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que a gente tem muitas soluções que são soluções simples. E inovação é simples. A gente precisa entender que boa parte do tempo, o que a gente precisa fazer é apresentar soluções para coisas muito simples e resolver problemas muito simples. Isso eu aprendi muito com a minha bateria de lata. Quando eu fazia minha bateria de lata no quintal. Como que eu vou fazer isso ser mais inteligente? Como que eu vou poder fazer isso ser mais funcionar com os recursos que eu tenho na mão? Quais recursos que nós temos? Quando que a gente vai passar a reconhecer essa potência? A gente faz um bom uso, um bom aproveitamento de tudo isso para fazer essa transformação que está aqui na nossa frente. Eu vejo pessoas aqui que são estudantes, estão começando nos estudos, pessoas que já têm uma trajetória mais longa, mas que o nosso talento ainda não foi aproveitado, porque quando a gente vai ver quais são as habilidades do futuro, a habilidade do futuro é saber fazer as perguntas para IA, saber usar a inteligência artificial. E eu tenho dito que a habilidade do futuro é saber usar as ferramentas que nós temos em nossas mãos para fazer isso acontecer. E se a gente não fizer isso, a gente vai estar sendo sabotado por uma ideia de talento que a gente chama de hard skills, soft skills. O que é isso? As habilidades humanas, as habilidades técnicas. Tudo isso cada um de nós aqui temos. Quando o Senac faz um evento como esse, é exatamente essa provocação. De dizer, está tudo aqui. A gente precisa aprender a ver isso aqui. A gente precisa aprender a reconhecer que está tudo aqui. Essa inovação é um retorno ao que é simples. É quando você pega ali o prendedor de roupa e enrola seu fone de ouvido para ele não ficar embolado na bolsa. É quando você está andando na praia, seu chinelo quebra e você põe um grampo embaixo do seu chinelo até você conseguir comprar outro e não ficar pisando nas pedras. Isso é inovação. Só que tem uma coisa, o talento está em todo lugar, mas as oportunidades não estão. E para a gente fazer essa oportunidade estar também em todos os lugares, a gente vai precisar mudar essa lente, entender de maneira diferente o que é talento. Ou então a gente vai estar surfando uma onda que não é nossa e construindo coisas que estão muito distantes de nós. Aqui, essa é a nossa essência. Eu peguei esse vídeo muito pensando na minha bateria de lata. Aqui eu estou passando um vídeo que tem um menino, uma criança, que fez uma bateria de lata, que está tocando essa bateria, e porque não está dando para ouvir, mas ele está muito empolgado. Não sei se vocês estão ouvindo. Ele está muito empolgado, cantando, tocando a bateria. E para mim essa é a nossa essência. Isso é o que é essencial. Isso é o que nós temos de maior poder, de mais força. É poder construir os nossos próprios sonhos e mostrar que toda essa potência e todo esse potencial está aqui nesse país. E que a gente precisa aproveitar mais. Então, pessoal, eu vim aqui hoje despertar a gente para essa ideia. Nós somos o futuro, nós somos o presente. E quando a gente olha para o mundo, a gente vai ver que sim, é aqui que está a superpotência. Eu contei uma história num outro evento do Senac, vou contar aqui também. Eu tive em algum momento, eu fui para Barcelona para um evento de inovação. E quando eu cheguei em Barcelona, eu perguntava para as pessoas qual era a música do momento. Eu chegava num bar, fiquei uma semana a mais, a primeira vez que eu fui na Europa. Qual a música que está tocando aqui, pessoal? O pessoal, é o reggaeton. Eu chamava a pessoa, a garçonete, e falava, pô, e aí, o que é que tem de música? O que é a novidade? Qual é a cultura aqui da Espanha? Ah, essa música, mas essa música é latina, essa música é jamaicana. Aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui no Samba do Trabalhador. Não sei quem conhece aqui. E quando eu cheguei ali, eu fiquei olhando o samba, as pessoas cantando, aquela pulsação, né? E aquele grito daquela massa em torno daquele samba, eu falei, uau! Eu andei na Espanha perguntando o que era que tinha de cultural, de cultura fervendo acontecendo. E eu percebi quando eu cheguei no Brasil que essa cultura já passou.
foram as grandes navegações, os museus são lindos, a Catedral da Família é linda, as obras de Gaudí são lindas. Mas se tem cultura que está pulsando agora, está aqui no Brasil. Eu percebi que numa roda de samba, eu vi mais cultura, eu fico arrepiado. Eu vi mais cultura de que todos os lugares que eu andei e perguntei. Essa é a prova da nossa força. Essa é a prova do que a gente pode fazer. E aí eu queria falar de uma coisa que é o nosso jeitinho, jeitinho brasileiro. A gente se convencionou a falar do jeitinho brasileiro de uma forma pejorativa. Ah, jeitinho brasileiro, já vem o jeitinho brasileiro. Mas depois que eu fui fazer o MBA no ano passado também nos Estados Unidos, nos lugares onde eu ando, nas grandes startups que eu frequento, eu vejo que o mundo, de certa forma, o que o mundo mais quer é sufocar esse jeitinho brasileiro. Porque é o nosso jeitinho brasileiro que faz toda a diferença naquilo que a gente pode construir no mundo, no futuro que a gente almeja, no futuro com natureza, no futuro com sobrevivência, com humanidade. Eu fui fazer o discurso de formatura do meu MBA lá nos Estados Unidos e me convidaram para fazer esse discurso. Meu inglês não é essa coisa toda. Eu aprendi inglês vendo série, né? Assistindo uma série chamada Big Bang Theory, não sei quem conhece. E aí eu aprendi pouca coisa ali. Aí me chamaram, Jenison, você poderia fazer o discurso de formatura? Aí eu falei, pô, oportunidade dada, eu pego na hora. Eu abri meu discurso falando que eu tinha vindo do Brasil para trazer uma grande tecnologia que eu não tinha visto lá. Eu cheguei para minha professora de agilidade, ela deu uma aula maravilhosa, uma aula de dia inteiro. Terminou a aula, eu cheguei para ela e falei assim, professora, muito obrigada, sua aula foi maravilhosa, eu nunca vi uma aula tão incrível. Ela virou para mim e falou, thank you, extremamente séria, thank you. Aí eu, tá, ok. Fui fazer o discurso de formatura. Quando cheguei no discurso, a primeira coisa que eu disse foi, eu vim aqui trazer, aí estava o reitor da universidade, a reitora, todo mundo. Eu vim aqui trazer uma grande tecnologia do Brasil para vocês. É um lançamento. Sorriso. Sorrir. Essa capacidade que nós temos no Brasil de sorrir, de passar por alguém, abrir um sorriso, de se conectar a partir do sorriso, é uma tecnologia escassa no mundo. E é uma grande potência sorrir. É uma das coisas mais simples. E o Emicida lançou uma música, ele diz que o sorriso é a única língua que todos entendem. Onde você passa e dá um sorriso, a gente se conecta com as pessoas. Essa foto que está aqui nesse slide, ela está mais apagada, mas aquela ali é o Pelé. Ele está abraçando ali, né, os jogadores na Copa, numa das Copas, em um gol. Está todo mundo abraçado ali naquela foto. E por que eu usei essa foto para falar sobre o jeitinho brasileiro? Quem acompanha futebol, a seleção brasileira vai de mal a pior, não é? Masculina. Vai de mal a pior. Sabe por que a seleção brasileira vai de mal a pior? O problema não está nos jogadores que a gente tem contratado. O problema não é que a gente desaprendeu a jogar futebol. Não é esse o problema. O problema é que a gente está querendo jogar futebol como a Inglaterra joga futebol. Como os jogadores que jogam na Premier League, na La Liga, na Espanha ou na França, jogam futebol. Toca para lá, toca para cá. Toca para lá, toca para cá. Toca para lá, toca para cá. A gente está acostumado a dar caneta, dar chapéu, pedalar, fazer o gol de bicicleta, chamar o adversário para dançar. E o que é que na Europa está acontecendo? Toda vez que um jogador brasileiro faz uma que eles chamam de firula, eles são vaiados, os jornais falam mal deles, dizem que eles não são profissionais. E aí o que é que o jogador faz? Uau, eu preciso me enquadrar. Estão dizendo que eu estou fazendo firula. Pedalar não é bem visto. Dar a caneta não é legal. Dar o chapéu, como o Denilson, como o Ronaldinho Gaúcho, que pegou um jogador lá pelo Barcelona, deu chapéu para um lado, deu chapéu no outro. Na mesma jogada ele deu 4 chapéus, 2 jogadores. Não é mais legal fazer isso. Na medida que não é mais legal fazer isso, a gente perde o nosso jeitinho. Perdendo o nosso jeitinho, a gente perde a nossa essência. E sem a nossa essência, acontece o que está acontecendo. Vocês entenderam esse exemplo? É sobre isso que eu estou falando. Não
percam o seu jeitinho, o nosso jeitinho. Talento não é só quem viajou para a Europa, fez um mochilão. Eu passei o maior perrengue, fui fazer um mochilão na Europa por 60 euros. E aí, eu tenho muitas habilidades. Quem tem habilidade é quem pega o ônibus aqui, antes do sol nascer, para vir trabalhar na casa de alguém. E é jovem, pega o ônibus na madrugada, trabalha o dia inteiro, volta para a favela, chega de noite, ainda tem que estudar porque no outro dia tem aula, está se esforçando para pagar uma faculdade. Esse é o talento. Esse é o nosso jeito. Claro que isso é uma escassez, ninguém quer passar por isso. Não era para a gente passar por isso. Mas o que é que a gente pode fazer com isso? Não joguem fora o nosso jeitinho, a nossa habilidade, a nossa maneira de abraçar, de acolher, o nosso humor. Eu estive em Salvador, semana passada eu estava em Salvador no evento, eu fui visitar um bairro chamado Santo Antônio Além do Carmo. É um bairro que era escanteado e que agora virou um bairro super badalado, com muitos artistas comprando casa lá, umas casas antigas e tudo mais. E essa casa tem um fundo para a Baía de Todos os Santos. Então a vista é incrível. A vista quando você olha da Bahia é incrível. A maior parte das pessoas que eu via nas casas com essa vista incrível não eram brasileiras, muito menos baianas. Porque quem está lá fora olha para a gente e fala: uau, que incrível é esse lugar, que incrível são essas pessoas. E a gente está querendo trocar o nosso jeitinho pelo toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. E isso pode ser uma destruição para a gente, para a nossa cultura. Trago aqui hoje também uma fórmula, que eu estou chamando da fórmula não aproveitada do talento brasileiro. Essa é a fórmula não aproveitada. O brasileiro, nós temos querências. A gente quer. Eu trabalhei durante muito tempo no time de recrutamento de uma empresa, eu falava assim: eu sou um péssimo recrutador. Porque se eu for entrevistar você falar para mim assim: eu quero, Gênesis. Eu vou aprender, Gênesis. Eu vou me virar, Gênesis. Eu vou pegar esse negócio, eu vou aprender, eu vou trabalhar, vou carregar a caixa eu vou fazer. Eu falo: está contratado. Está contratado. Porque a gente tem querência. E depois, a gente tem isso aqui, ó, se viração. A gente se vira. Você passou mochilão na Europa, um perrengue com 60 euros? Beleza. Eu com 12 anos, cuidava dos meus 3 irmãos. Minha mãe saía para trabalhar de manhã, voltava de noite. Voltava, estava todo mundo vivo, tomado banho e alimentado. Com os únicos 2 pães que tinha em casa. Ninguém está com fome. Essa é uma habilidade ou não é? Mas a gente se convencionou a achar legal quem fez o primeiro prato em cordon bleu, quem estudou nos Estados Unidos, quem teve a oportunidade de estudar inglês desde criança. Tudo isso faz a gente chegar na criatividade. A gente é o país, sem dúvida, mais criativo do mundo. E quando a gente reúne essas 3 coisas, enquanto a gente não olhar para querência, viração e criatividade, a gente vai estar desperdiçando os nossos talentos. E achando que o talento é só quem estudou na universidade X, na faculdade Y, ou quem fala 3, 4 idiomas. E na verdade, já mostrei até aqui que não é por aí. Né? Opa, foto, vou voltar para você tirar foto. Então, essa é a fórmula. Então, estou falando aqui agora para as pessoas que têm a capacidade, que estão dentro de empresas, que trabalham também no time de recrutamento, ou que são lideranças que podem conversar com o RH também, e que são jovens aprendizes, que vão ser as pessoas estagiárias das empresas, a pensar sobre isso, sobre essa fórmula. Porque senão a gente vai cair na mesma fórmula que coloca as pessoas iguais nas empresas. Apenas 4,5% dos cargos de liderança no Brasil são ocupados por pessoas negras. Vocês sabiam disso? E se for falar de mulher negra, menos ainda. São as pessoas do mesmo lugar, do mesmo CEP, que fizeram as mesmas viagens, que leram os mesmos livros, que estão ocupando as posições. Querência? Talvez. Eu não preciso tanto, de repente eu volto para casa dos meus pais, sabe? Viração era quando minha mãe um dia cortou minha mesada um mês, sabe? Eu tive que me virar.
criatividade, nunca precisei tanto, porque sabe, né? Eu aperto um botão, eu compro o que eu quero, a hora que eu quero. Então eu estou falando aqui para nós que precisamos fazer nesse lugar e caminhar nesse lugar. E aí nós vamos descobrir isso daqui, ó. Pessoas jovens que fazem das suas oportunidades grandes transformações e carinhas que a gente não está acostumado a ver nessas posições. Talvez no jornal, quando a gente vai falar de violência. Mas quando a gente olha para isso aqui, jovem quilombola que estudava sem energia elétrica e aprovado em medicina. Menino de 6 anos do Texas, nos Estados Unidos, é o mais novo membro da sociedade de alto QI. Adolescente de 14 anos cria sabonete especial para tratar câncer de pele. Aos 7 anos, o menino prodígio da Maré aprende inglês sozinho, ganha bolsa em Harvard e quer criar robôs. Esses são alguns dos poucos exemplos que são pontos fora da curva, que não são parâmetros. A maior parte de nós, dos nossos talentos, estão desperdiçados. Eu gosto de dizer que a próxima pessoa a prêmio Nobel pode ser brasileira e pode estar dormindo agora ali embaixo do viaduto. Porque o talento está em todo lugar. As oportunidades, infelizmente, não estão em todo lugar. Então a gente precisa estar atento a isso. Na educação, na formação, olhar os talentos, que às vezes chega na escola com fome, às vezes pegou 3 ônibus, às vezes não pôde sair do bairro porque estava tendo tiroteio no bairro, mas que tem esse potencial de chegar a esse lugar. Então esse olhar precisa reconhecer, destravar e potencializar essas habilidades. Se viração, querência e criatividade. Eu estava falando ali agora na abertura institucional do lançamento do ensino médio integrado do Senac. E aí eu fiz ali uma brincadeira de complementar, falando de um ensino médio integrado a um novo olhar, a uma nova maneira de reconhecer talento, a uma nova maneira de avaliar o que é talento, de avaliar o que é contribuição, de avaliar o que é performance, de avaliar o que é certo, o que é errado. Porque senão, a gente fala aqui de diversidade, depois o jovem entra na empresa, cheio de sonhos, mas logo percebe que tem que recuar para jogar o jogo. Porque se for diferente, está fora. E isso não adianta nada. A gente não vai encontrar os talentos. Então isso passa pela educação, a maneira como a gente reconhece a partir de um ensino médio integrado. E o Senac, já conversei com eles sobre esse lançamento. Procurem saber. Eu também estou muito interessado em acompanhar e fazer parte desse olhar. Dessa maneira de perceber talento. Dessa maneira de olhar para as coisas que a gente não vê, porque a gente está viciado no Vale do Silício. Viciado no norte. Precisamos olhar mais para o sul do Brasil. Para o sul global, né? Para o Brasil. E a gente precisa aprender a ver talento em nós mesmos. Né? Você precisa aprender a ver talento em vocês. Vocês têm talento. Às vezes a gente fica olhando lá para fora, mas o talento está aqui. Somos nós. Se vai ter transformação no Brasil, somos nós que vamos fazer. E buscam sabotar a gente por isso. Então olhe que nosso talento é esse. Esse é o meu primeiro crachá. Eu mostro sempre esses slides, talvez algumas pessoas aqui já tenham visto. Quando eu passei no programa de trainee dessa empresa, para trabalhar aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, antes eu tinha sido guardador de carros, faxineiro, cobrador de ônibus. Eu me formei em psicologia e eu estudava na catraca do ônibus. Um dia eu conheci uma professora lendo Cottaro Caligares, né? Cartas a um jovem terapeuta. Ela olhou para o livro e falou: você estuda o quê? Eu falei: psicologia, primeiro período. Ela: que legal, você é sua professora. Isso no interior da Bahia. Daí eu passei no programa de trainee dessa empresa, da L'Oréal Brasil. Em 2014 eu fui trabalhar em Nova York. Percebam como eu vou ficando mais jovem. Percebam como a oportunidade muda a gente, transforma. Como eu consegui, né, mergulhar, comecei a mergulhar dentro de mim. Coloquei um sorriso, né, a possibilidade de falar assim: eu posso ser. Porque até os nossos sonhos, a gente Lázaro Ramos estava falando no Roda Viva, eu me emocionei porque eu falo muito sobre isso. Para a gente, às vezes, não é permitido sonhar. Não dão para a gente essa possibilidade de falar: você pode sonhar. E eu, quando eu descobri que eu podia sonhar, isso começou a se transformar até chegar
num TED que eu apresentei em 2012. E o tema do TED foi: o talento está em todo lugar. Porque estava falando muito em apagão de talento. Falei, não concordo. Discorde quando falarem de apagão de talento. Discorde. Apagão do talento que você acha que é talento. Mas se você abrir o leque do que é ter talento, tem muito talento para ser aproveitado, não é pouco. Daí, faço apresentações como essa em grandes eventos. Escrevo para o MIT Technology Review Brasil, que é uma editoria global que eu admiro muito. Falo sobre a economia da atenção. Sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, que eu admiro muito o fato de estar lá na fundação. Sou sócio e diretor de inovação da Cuba Áudio, que é uma startup de fone de ouvido brasileira. Nasceu aqui no Rio de Janeiro, onde a gente faz fone de ouvido aqui no Brasil e outros aparelhos de música. E esse sou eu, colunista da Fast Company. Esse ano fui convidado pela Fast Company para ser colunista. Então, quando a gente muda o nosso olhar para o que é ter talento, a gente pode estar encontrando pessoas que podem botar para fora os seus talentos. E eu mostro isso no motivo de ter muito orgulho de ter construído essa trajetória. Não foi fácil, não foi simples, mas foi preciso alguém olhar e falar: esse cara tem talento, a gente precisa dar uma oportunidade para ele. Não aproveitaremos a nossa potência se nossas lentes não entenderem a potência do jeitinho brasileiro. E é sobre isso. Saiam daqui cientes de que a nossa potência é o nosso jeitinho. E perder o nosso jeitinho, a gente vai ficar tocando para lá, tocando para cá, esperando que alguém venha lá da Inglaterra dizer: isso aí é legal. E na verdade é a gente que precisa dizer. O que nós estamos fazendo é sim a vanguarda da inovação e o futuro que a gente tanto almeja. Obrigado, gente. Obrigado. You